Agora, Agroinforma. Informações, dicas e o papo amigo com o homem do campo. Na Jovem Pan, Agroinforma. Com José Emídio Calazans. Começando mais uma coluna Agroinforma com o veterinário José Emídio Calazans, nosso colunista aqui. José Emídio, bom dia. Bom dia, Renan. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Emerson. Estamos aqui com mais um Agroinforma, trazendo informação para o homem do campo. Vamos lá então. Qual será o tema de hoje que a gente vai conversar aqui com os ouvintes da Rádio Jovem Pan? Vamos falar de um tema bastante interessante para que o produtor possa entender de associativismo e cooperativismo. E para isso eu trouxe mais uma vez aqui nosso convidado, o Emerson, do Sindicato Rural, coordenador do Senar, e tem tudo a ver com o assunto, né? O sindicato nada mais é do que uma associação de produtores, e isso é importantíssimo, Renan, nós estarmos falando desse assunto, porque o produtor cada vez mais tem que se unir realmente forças para buscar conhecimento, para buscar benefícios, e ele estando sozinho é uma luta inglória e só, realmente. Ele estando unido com outros produtores em associação ou cooperativismo, né, ou numa cooperativa, ele com certeza ele vai ter mais força na barganha, nas negociações, ele vai poder chegar mais longe, por exemplo, na questão política, ele vai conseguir agir aqui a nível municipal, mas vai ter a sua voz a nível estadual e a nível federal e até fora do Brasil para tentar todas as negociações, porque o produtor tem que saber, e nós sabemos disso, que muitas vezes ele sabe produzir perfeitamente, ele consegue ter uma produção, mas aí ele vai ter problema na comercialização, ele vai ter problema nos preços mínimos, que é esse o grande gargalo hoje da agropecuária, né, Hermes? E se ele tiver em associativismo, né, nós vamos falar depois do sindicato e dos outros tipos de associação que nós temos inclusive dentro da própria cidade, que já existem, que o produtor pode estar procurando. Se ele tiver essa força, ele pode estar brigando lá num comércio exterior, a nível internacional, brigando com o preço mínimo. Então ele tem voz, ele pode daqui de Santa Fé ser representado ou estar lá como um representante de todos os produtores a nível nacional. Então essa é a grande força, nós precisamos abrir os olhos para isso, precisamos ter pessoas cada vez mais esclarecidas nos benefícios que tem uma associação, no benefício que tem uma cooperativa, e aí saber também qual é o papel muitas vezes de uma cooperativa para saber cobrar as ações corretas das cooperativas, que até é uma coisa que nós vamos falar mais à frente, Hermes. Muitas vezes eu vejo algumas cooperativas trabalhando de forma até errada e que aí acabam não beneficiando o produtor. Ela se beneficia a alguns sócios, a um núcleo ali, só gerando emprego e renda para aquela fatia. Então é necessário que se entenda para saber também fiscalizar. Bom dia, Hermes, obrigado mais uma vez por estar aqui. Bom dia, Zé Emídio. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, aos produtores que nos acompanham. E como você bem disse, Zé Emídio, o produtor ele sabe produzir. Ele sabe produzir, ele consegue produzir, mesmo em dificuldades climáticas que a gente encontra todos os anos, mas ele tem essa capacidade. E uma das dificuldades que o produtor encontra é na hora de comercializar, na hora de escoar esse produto. E também na hora de adquirir insumos para a sua propriedade. Porque muitas das vezes ele sozinho vai comprar esse insumo, ele sozinho vai fazer a venda do seu produto e ele vai ser submetido a vender a terceiros e uma quantidade que não reflete uma quantidade que tenha capacidade de obter um preço maior. Então, através de uma cooperativa, através de associações, o produtor ele tem essas vantagens de colocar esse produto à venda, de diminuir seu custo de produção através da compra de insumos em grandes quantidades para que consiga um preço melhor na hora. Ele tem poder de compra, né? Isso. Ele consegue obter um preço menor na hora de comprar esses insumos. Então é uma força de um produtor que se junta ao outro para poder conseguir um objetivo em comum. E quais são esses objetivos? O objetivo de conseguir um insumo de forma mais barata e o objetivo de conseguir colocar seu produto no mercado de uma forma
com um preço melhor, de uma venda melhor. Então, a gente percebe que através desse tipo de cooperativismo, de associação, o produtor consegue obter uma melhor renda da sua propriedade. Infelizmente, a opinião de região, José Olímpio Pereira, presidente do... não adere muito a esse tipo de... Não tem essa tradição. Não tem essa tradição, não adere ao associativismo, não adere ao cooperativismo, diferentemente da região sul do país, que lá os produtores são todos cooperados, associados, somente até os grandes, eles fazem parte de cooperativas. Em Minas, viajando aqui para Uberlândia recentemente, ali em Prata, tem uma cooperativa enorme de produtores de leite, né? Minas é caracterizado por isso. Não Sim. tem laticínios particulares, né? Exatamente. Com marcas particulares. São cooperativas de produtores que criam sua marca para fazer os produtos e revender. Exatamente. E aqui na região, quando eu digo a região, eu não digo Santa Fé do Sul, eu digo a região... Praticamente o estado de São Paulo. Praticamente o interior paulista todinho. Não tem essa tradição de cooperativismo, de associativismo, e que é lamentável, porque a gente vê aí a possibilidade de ganho através dessa forma de venda, através dessa forma de compra. Então, eu creio que haverá um momento em que vai se despertar aquela situação de que se a gente não consegue no amor, às vezes se tem que fazer pela dor, mas devido à dificuldade que hoje o agricultor encontra, principalmente os menores produtores, vai haver a necessidade de se formar cooperativas, e eu até acho, vou até ser mais otimista, eu até acho que vai ser o caminho, vai ser o único caminho de se manter na agricultura, de se manter na produção no futuro, porque a gente percebe que já vem se desenvolvendo várias tecnologias, vem se modernizando, o campo vem se modernizando, mas que o próximo passo agora em relação à produção, em relação à venda, vai ser a formação de cooperativas, inclusive aqui no estado de São Paulo, onde existe uma tradição, não existe uma tradição de cooperativismo no interior paulista. E existe, né, para o produtor se incentivar e buscar esse associativismo, cooperativismo, existe vários benefícios, né, vamos dizer assim, vantagens de ser associado, e benefícios financeiros, fiscais que existem, Exatamente. principalmente em cima da questão das cooperativas, né? Então nós vamos falar aqui entre associação e cooperativa. Se você é um associado ou um cooperado, você consegue, por exemplo, ter a ação de repente de um ente público, do município ou do estado ou a nível federal, mais facilitado, porque se você está em associação, você consegue um benefício. Por exemplo, a doação de um trator para uma associação, é possível. A doação de um outro maquinário que seja, né, de grande porte para uma associação ou para uma cooperativa, é possível. Para um produtor individual, já não. Impossível. Né? A cessão do serviço, muitas vezes, para um grupo de indivíduos associados, formalizados, é possível com um preço menor, com hora-máquina com desconto, é possível. Para o individual, não é. Então é isso que a gente tem que buscar a luta. Nós temos alguns exemplos positivos aqui na região. Por exemplo, vamos falar de associação, aqui eu estou enumerando algumas. Nós temos a Associação de Produtores Hélio de Oliveira, temos da Estrada 15, temos da Estiva, do Alto Bacuri, ali do Bonito, isso falando aqui de Santa Fé, mas eu sei que em Três Fronteiras existe uma associação bem formalizada, também. Rubinéia, que também tem ali a patrulha agrícola. Só é possível ter essa patrulha agrícola com o custo da hora-máquina menor porque alguém se dispôs a constituir em associação. E aí o que acontece? A gente que gira por todas essas associações, a gente sabe que a cada 2 anos tem a eleição da associação e é uma dificuldade achar uma diretoria.
Então, por quê? Porque ninguém quer tomar frente, ninguém quer ser o presidente, ninguém quer ser o secretário, o tesoureiro, fica com medo muitas vezes do vínculo, de colocar o patrimônio em risco. Isso acontece raras vezes, esse problema. Nós tivemos, e talvez por causa do histórico da região, nós tivemos um grande problema com uma cooperativa uma vez aqui. Foi. E isso ficou, assim, historicamente todo mundo marcado. assombrado. Todo mundo assombrado. Mas não é um caminho só, não é toda vez que acontece isso, na verdade depende das pessoas que estão na frente, ou do mercado, né? Não podemos nem falar que a culpa era das pessoas, foi infelizmente na época aconteceu algum problema que acabou ficando uma dívida e teve que ser dividida entre os sócios, foi isso que aconteceu. Mas hoje o histórico aqui de Santa Fé, pelo menos de 20 anos para cá, a gente sabe que nunca mais teve esse problema, né? Então nós temos que buscar esse benefício. Existem outros e outros exemplos, como eu estava falando aqui. Nós temos aqui a Associação do Banco da Terra, né? Que a gente fala que tem o Alto Bacuri, a Estrada 7, sim, onde o pessoal conseguiu comprar terra. Sim, utilizaram da associação, né, para fazer... Para comprar a sua área rural, né? A sua chácara, o seu sítio, pagando aí com muitos anos de prazo. Só foi possível porque estavam em associação. Então nós temos que buscar sempre esse lado positivo. As instituições em si, o próprio sindicato é uma associação e que ajuda junto com o SEBRAE a estar formalizando essas associações, buscar toda a parte de estatuto. Então o produtor pode estar buscando isso. É uma ação que o governo municipal aqui do Ademir, através da Secretaria da Agricultura, está buscando isso, fomentar o associativismo, o cooperativismo, para que nós possamos ter o produtor cada vez mais forte, gerando emprego e renda. Exatamente, Zé Mídio, muito bem lembrado dessas associações aqui do município, que são associações que são exemplos aqui. A Associação Hélio de Oliveira, ali a Patrulha Agrícola, que consegue fazer os trabalhos com os maquinários agrícolas ali num preço muito mais acessível que um particular. E é como você falou, o município não poderia transferir isso daí para um particular, para um produtor. São recursos que vieram do governo federal, né, os tratores, aí foi para o município e o município cedeu para a associação. E através da associação conseguiu passar esses maquinários, essa patrulha, para que fosse gerida através dessa associação e o produtor conseguisse pagar uma hora máquina muito mais acessível do que ele pagaria com um particular. Então, voltando lá na minha fala anterior, a gente percebe que é exatamente isso o foco, é diminuir custo. Então, à medida que ele consegue pagar uma hora máquina num preço mais acessível, ele está reduzindo o custo da sua produção e, consequentemente, vai estar aumentando o valor da sua renda. Temos também, a gente está falando bastante de associações agrícolas, né? Mas também temos a ASAP aqui em Santa Fé, que também tem o objetivo de promover ações aí, nos 2 últimos anos aí promoveu a FICAP. Temos associações de pais e mestres nas escolas que gerencia ali todo o recurso. Que é a união de uma classe em busca de benefícios comuns. Então, são vários tipos de associações que podem ser criadas para chegar num objetivo, com a finalidade de um objetivo, com interesse, logicamente, de trazer vantagens para os seus associados. Nós temos um outro grande exemplo, né, que ontem foi tão festejado aí, a FUNEC. FUNEC, né? Exatamente. Hoje é a Unifunec, Centro Universitário, mas lá atrás começou como uma associação. Começou como uma associação. Né? Então, começou como uma associação, você vê a semente que foi plantada lá nos anos 70, hoje aqui se transforma em mais de 20 cursos universitários, com o curso de medicina sendo lançado ontem, então... Veja só aonde pode chegar. Olha como que hoje aonde pode chegar. Né, a economia do município gira em torno da FUNEC e toda a divulgação. Então, nós temos que trabalhar quanto a isso. Né? Eu lembro aqui de outras associações, por exemplo, nós temos a Associação Comercial e Empresarial. Exatamente. Né, que tem um trabalho fantástico para o comerciante. Né, e, consequentemente, para o comerciário também, né, que também tem a sua associação. Então, unindo forças, estando junto, vai buscar os benefícios, vai conseguir fazer as promoções de final de ano, e o produtor tem esse viés. Então, eu entendo que o produtor rural precisa ver isso. A gente fica sempre falando que o produtor tem que ver, olhos, né? Tem que ver a propriedade dele como uma empresa.
E esse é um passo, ele se unir, ele tá junto com o seu vizinho, junto com o pessoal do seu bairro, se unir para buscar os benefícios. Quando nós falamos de cooperativa, nós temos várias cooperativas aqui em Santa Fé, né? Nós temos uma cooperativa de funcionários públicos, que é a ZASEP ali, que era uma associação, transformou em cooperativa. Então ela é praticamente vamos pôr assim, um supermercado do funcionário público. E com certeza tem seus benefícios, porque ela tem isenção de impostos, né? Então ela consegue vender um pouco mais barato. E para isso tem que ser associado, tem que ser cooperado, né? Tem que fazer parte ali para ter os benefícios de prazo para pagar, de preço com desconto, porque quem é associado tem, né, esse benefício. Se eu não sou associado, vou lá e compro normalmente, eu pago o preço normal de mercado. Mas se eu sou associado, eu entro lá com a minha carteirinha, na hora de eu pagar a conta vai ter o desconto. Então isso acontece, isso é um grande benefício, é o que teoricamente e na prática muitas vezes acontece com a cooperativa agrícola ali, a Canda, né? Acontece com as cooperativas de crédito, né? No caso aqui nós temos o Sicoob, que é uma cooperativa onde as taxas são menores realmente, você paga menos juro no cheque especial. Então tudo isso é o quê? É cortar o custo o produtor. Exatamente. Né? Essa vantagem. Nós sabemos que os bancos aí normais estão pagando 11%, 12% na taxa de juros. A cooperativa de crédito, por exemplo, o Sicoob, Sicoob Credicides aqui, paga 4% em alguns casos ali. Então, é benefício, né? Você busca crédito em cooperação. Então, o produtor ficar muito atento nisso. O nosso intuito aqui no Agroinforma é trazer essa informação, estimular o produtor a buscar cada vez mais os seus benefícios. Então, o assunto hoje aqui é associativismo e cooperativismo. Nós sabemos das diferenças que tem entre uma associação e o cooperativismo. Uma associação é um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo de lutar. Ele pode fazer compra em conjunto, pode fazer uma venda em conjunto, negociar, mas nunca assim, formalizando essa venda através de uma nota só, né? Ele tem que ir depois em conjunto, vai vender individual, mas com um preço só, vamos por assim, vai comprar também dessa mesma forma. Agora a cooperativa já tem um olhar maior, um olhar comercial, onde ele pode comprar e vender com lucro, ele pode buscar ações muito maiores, buscar crédito em cooperados, entre cooperados, então já é uma empresa, né? Ele se torna uma empresa onde também os lucros podem ser repartidos entre os cooperados, a associação não. Exatamente. Se a associação comprar um prédio, depois se ela se dissolver, ela não distribui entre os associados, ela tem que doar para uma outra entidade do mesmo fim. A cooperativa não. Se ela se dissolver, tem lucro? Tem patrimônio? Reparte entre os cooperados. Então você acaba sendo um empresário, né, associado à empresa cooperativa. Então é importante o produtor entender isso, as vantagens, desvantagens, é claro, tem muito trabalho, né, tem um risco de qualquer empresa, mas eu só vejo como vantagem o produtor buscar essas informações, se fortalecer cada vez mais nisso. Então, vamos deixar aqui mais uma vez em aberto, né, a Secretaria da Agricultura, a Casa Agricultura, o Sindicato Rural. Eu quero até fazer um adendo, já te passar a palavra novamente, mas eu me lembro de há 15 anos atrás, ou um pouco mais, né, o Sebrae tinha um trabalho muito forte com cooperativismo e associativismo, que era através do SAI, Sistema Agroindustrial Integrado. E a função principal do SAI era criar grupos de associados ou cooperativas, e isso até hoje tem aí algumas associações cooperativas de produtores de leite que funcionam até hoje por causa desse trabalho lá atrás. Foi criado lá atrás. Né? Então é importante que volte a ter esse trabalho, esse incentivo ao associativismo e cooperativismo, mas não só fazer o que nós estamos fazendo aqui, de vir e divulgar, mas realmente o produtor precisa muitas vezes de alguém que esteja ali unindo com o outro, buscando os benefícios. Eu lembro que na época nós tínhamos o escritório do SAI aqui no Sindicato Rural, onde nós fazíamos a cotação dos produtos a serem comprados ou da venda e apresentava os produtores, aprovava, comprava. Porque se deixar para os produtores correrem atrás disso, nesse início é difícil. Você tem que dar um suporte para ele. Então, tá aí uma dica, né, para as instituições para estarem ajudando os produtores nesse sentido. O quê? Trazer o produtor, incentivar ele a ser associado ao cooperado, mas pegar na mão realmente, muitas vezes pegar no colo. Falar, olha, vocês são produtores de abacaxi, né?
Precisa de qual insumo? Precisa de um adubo específico? Vamos cotar. Para comprar 1 tonelada custa tanto. Para comprar 17 ou 25 toneladas custa bem menos, por causa do frete e tudo. Vamos comprar em conjunto? Junto, faz, né, a distribuição, compra em conjunto, vai ter o benefício. Na hora de vender, mesma coisa, né? Se eu for vender meio caminhão, o meu frete vai ficar o custo de um caminhão. Se eu vender em 2 e rachar esse frete, ficou metade. Então, esse benefício é uma relação, Hermes, que, e aí desmistifica muita coisa, uma relação de ganha-ganha. Ninguém pode ganhar mais que o outro dentro de uma associação e nem dentro de uma cooperativa. Esse é o defeito que muitas vezes aí acontece as brigas, de achar de repente que o presidente ou que a diretoria ganha mais do que os outros. Então, é um incentivo para o produtor desmistificar essa questão do associativismo, cooperativismo e falar realmente, na região sul do país, né, nós temos exemplos clássicos ali de produtores, seja de soja, seja o produtor de leite, seja o produtor de qualquer outra coisa, eles estão sempre associados, sempre buscando grupos. Existem as instâncias ali, né, principalmente no sul, as instâncias, né, os grupos de propriedades que fazem eventos em conjunto para chamar turista, para chamar tudo. Então, nós temos que ver que é um benefício. Exatamente, concordo plenamente. A cooperativa, principalmente, por ter um formato em que possibilita a divisão de resultados, é o caminho. É o caminho. A gente sabe que pode ser... Ela tem por objetivo conseguir vantagem e transferir essa vantagem para os seus associados, seja através na aquisição de insumos, seja através no processo de industrialização e venda do produto. Vamos dar um exemplo, por exemplo, do leite. O leite, uma cooperativa de produtores de leite. Essa cooperativa ela pode processar esse leite, ela pode criar uma marca, ela pode colocar esse produto no mercado como se fosse um laticínio. Mas ao invés de ser de uma pessoa, ela passa a ter vários donos. Que o investimento para uma pessoa seria muito alto, para vários é viável. Enquanto que para uma pessoa, ela não teria produção suficiente para manter o processamento desse produto, mas enquanto que cooperados, ele consegue abranger um número grande de produtores, ter produção para isso e fazer esse processamento e colocar esse produto no mercado. E o que é melhor, dividindo resultados, né? Como você disse, todos são donos. Não tem eu tenho mais, você tem menos, todos são donos daquela empresa, daquela cooperativa. Responde, logicamente, por tudo que der certo, mas também por tudo que der errado. Mas sendo bem gerida, dificilmente dá errado, porque a empresa privada ela consegue sobressair, ela consegue resultados, consegue lucro, consegue expandir. E por que não uma cooperativa onde tem vários donos não consegue? Nesse caso, a cooperativa tem um monte de isenções fiscais. Que são vantagens que não paga, se não me engano, diferente, FIS, CONFINS, exato, né? Diferente do setor privado que ele tem esses encargos aí. Então, são vantagens que precisam ser exploradas, que são exploradas através de cooperativa, mas que precisa ser criada, né? Precisa ser criada. E com isso consegue obter melhores preços de venda, consegue entrar no mercado, porque uma vez que você tem um custo menor de produção, você também consegue colocar esse produto para venda num custo menor. E aí você tem vantagem sobre a concorrência em relação a isso. Então a gente verifica somente vantagens no cooperativismo. E lembrando que, como eu também ressaltei aqui no início, é um caminho hoje, Zé Emílio, que nós temos que trilhar, porque nós não vamos conseguir mais se manter como produtor individual, né? O que tinha de se explorar com tecnologia de produção vem sendo explorado, o que tinha de se fazer em redução de custo de forma individual vem se fazendo, mas a coisa vem se fechando tanto que não vai haver outra maneira de sobressair se não unir forças. E através da cooperativa, seja de leite, seja da borracha,
seja, enfim, da piscicultura, da própria piscicultura, que aqui a região é uma região forte na piscicultura, vai ter que se agregar forças para poder se manter no mercado e dividir esses resultados. As cooperativas, como você falou, nós temos aí as cooperativas de consumo, né, que são as cooperativas de processamento de alimento, que pode ser de leite, pode ser de processamento de frutas, de legumes, né, enfim. Tem as cooperativas de produção também, que pode ser formada uma cooperativa de produção, no caso do leite, no caso também da borracha, da piscicultura, que é somente para produzir e vender esse produto em conjunto, uma maior quantidade, para obter um preço melhor devido à maior quantidade na hora da venda, né? E tem as cooperativas de crédito, como você bem frisou aí, que oferece vantagens para aqueles que são associados, como instituições financeiras aí que consegue disponibilizar um juro menor para o produtor na hora de fazer um financiamento, na hora de utilizar um cheque especial. Isenções de taxa. Isenções de taxa. Então, são vários exemplos de cooperativas que devem ser seguidos. E falando do meio rural, nós poderíamos pensar aí numa cooperativa de leite, numa cooperativa de peixe, numa cooperativa da borracha, onde os produtores poderiam unir forças para adquirir produtos num preço mais vantajoso e, consequentemente, ter poder de venda. Porque até é um assunto que nós tivemos conversando aí na prática outro dia com alguns produtores, né? E até falar os nomes dos produtores, mandar um abraço a eles. Eu tive conversando outro dia com o seu Toninho ali da Veterinária Globo, Sim. que é produtor, né, de seringueira, né? E com o Toninho Favalesa. Nós estivemos conversando e falamos que passou da hora de se unir um grupo de produtores, né? E aí nós temos o Caetano ali da farmácia da Márcia, né? Que é grande produtor. Nós podemos estar unindo para o quê? Toda a borracha, né, que sai aqui de Santa Fé, o coágulo, né, que aqui vende-se o coágulo, ele vai para uma usina. E essa usina vende para a fábrica de pneus, por exemplo. E se nós pulássemos essa fase, né, tivéssemos uma usina para beneficiar e já vendesse direto para a fábrica de pneu. Então a gente pula um intermediário ou dois muitas vezes. Porque o cara vem aqui buscar, ele já está ganhando, aí a usina ganha. Então se nós conseguíssemos fazer essa usina aqui, buscar esse benefício, e aí tô aqui, né, até mandando um abraço aí para os colegas, e é realmente isso, nós temos que nos unir. Porque o preço hoje do coágulo pago aqui não, né, o coágulo é uma commodity praticamente, né, um preço fixo, tá horrível. Então nós precisamos arrumar uma forma de, em cooperativa, em associação, ganhar mais. Então eu acho que é uma coisa urgente que nós, que mexemos com a seringueira, e unir forças aí, que seja pequeno, entre 5, 10 produtores a princípio, para depois agregar mais, mas nós precisamos buscar isso e ver qual que é o total que tem que ser investido nisso, Hermes. Mas eu tenho certeza que conseguir formalizar uma cooperativa dessa, nós conseguimos ir atrás de uma instituição bancária ou através do governo federal e conseguir uma doação. Às vezes até fundo perdido. A fundo perdido para se criar essa usina. Então, é importante, né, mandar um abraço aqui para os colegas, né, o Toninho Favalesa, o Toninho da Veterinária Globo, que foi quem nós estávamos conversando isso, e realmente é um caminho que nós temos que seguir. Sim, e muito bem lembrado essa questão da seringueira, porque o município hoje, ele está com quase 250 mil pés de seringueira plantada, e quase que tudo entrando em produção. Tem em torno aí de quase 80 mil pés em produção, e aí nós temos aí aproximadamente 200 mil pés que deverão entrar em produção nos próximos anos. Então eu acredito que comportaria sim uma cooperativa e justamente nesse sentido de pular esses atravessadores, de pular essa fase. Porque você veja só, o produtor ele entregaria para a cooperativa, ele teria já o seu preço garantido de venda ali. E ele também obteria lucro da venda da cooperativa para essa empresa que vem adquirir o produto. Semestral ou anual, depois ele vai ter mais lucro. Então ele teria o rendimento como produtor rural, produtor de borracha, e ele teria, logicamente, o rendimento da venda da cooperativa para a indústria que venha comprar a borracha.
Então, ele passa a ter o lucro que o atravessador teria sobre o produto dele. E é muito importante, e aí, muito você bem pode lembrado. pagar assistência técnica também embutido nisso. Você tem uma proximidade maior, né, de Exato. o pessoal fazendo todo o manejo de assistência técnica. Você pode contratar empresas terceirizando a mão de obra através de uma cooperativa dessa. Então, aí os benefícios vão expandem longe, né? Vão longe. Você pode buscar tecnologia né, e tudo, treinamento, fica muito mais fácil. Então, a gente fala bastante em relação à comercialização, mas não é só isso, assistência técnica, muito bem lembrado. Né? O produtor ele vai contratar uma assistência técnica de forma individual, para ele é difícil. Aí ele vai em 3 ou 4 produtores, um ou outro não tem interesse. Mas através de uma cooperativa que tenha lá 50, 60 produtores, você pode contratar um técnico Você pode contratar um técnico que ele vai ir em todas as propriedades fazendo essa assistência. Então, a gente observa que é um processo muito vantajoso e que certamente vai ser inevitável, Zé Emílio. Eu tenho isso comigo, eu sempre tenho pregado isso, a questão do cooperativismo. E você vê, né, como exemplo, para os produtores, viu, Renan, que estão nos ouvindo, como exemplo nós estamos falando agora da seringueira, mas nós podemos falar assim, ó. Nós falamos de pular uma fase, né? De não vender só o coágulo, beneficiar e vender para uma usina que vai fazer o pneu, né? Para uma fábrica de pneu. Mas nós temos outro lado também, que nós podemos. Do coágulo, beneficiar o coágulo e fazer já produtos finalizados de borracha. Exato. Que não precisa ser pneu. Mas pode ser uma luva, pode ser umas botas, não sei. E aí você tem que buscar tecnologia, participar de feiras, né, para estar vendo quais são os produtos finais que você poderia pôr numa linha de produção, que com certeza você vai ter alguns produtos que você pode fazer e pular, inclusive, essa outra fase. Sim. Eu estou vendo que o teu sonho é mais ambicioso que o meu ainda. Acaba sendo. Eu sempre estou dando um tiro um pouco mais Eu estou vendo que o teu sonho é mais ambicioso que o meu ainda. Mas o caminho é esse mesmo. À medida que vai se fortalecendo, o caminho é se aprimorando e chegando ao produto final. No caso da borracha, é possível. Né? É possível chegar no produto final aí, assim como na parte do leite. Né? Fazer vender só o leite in natura para o laticínio, nós podemos estar já vendendo a ricota, vendendo a mussarela. O produto pronto. E aí o produto pronto, o doce de leite. Sim. Então tem que ser produzido. É uma luta. Né? Nós temos que cada vez mais trazer a informação para o produtor rural, dizer que ele pode contar com as instituições públicas, né? No caso a Prefeitura, a Secretaria da Agricultura, o Sindicato Rural para isso. Sim. É uma tendência, nós estamos de olho nisso e nós vamos buscar trazer essa informação, e não só a informação, mas a capacitação, a direção para o produtor para estar fazendo isso. Porque nós falamos hoje, né, que é uma tendência, mas nós estamos falando isso há 20 anos. Então precisa-se ter um pontapé inicial, nós precisamos trabalhar com isso sim, Emerson. Eu até vejo como a dificuldade maior em relação à cooperativa, especificamente a cooperativa, é a parte inicial de organização. Esse primeiro passo de conscientizar o produtor, de conscientizar as pessoas, as vantagens que se pode obter através de uma cooperativa. Então eu acho que a dificuldade maior é esse primeiro passo de se organizar, de dar esse primeiro passo. Uma vez dado o primeiro passo e as coisas começam a girar e começam a aparecer as vantagens, aí outros vão aparecer. Outras cooperativas e outros cooperados. Porque muitas vezes você vai ter que começar em 10, porque os outros 1000 só vão acreditar depois que está né? obtendo resultado. Só acredita vendo. Exatamente. Então eu vejo que a maior dificuldade, do meu ponto de vista, a maior dificuldade está realmente na organização inicial. Isso. De mostrar que existe vantagem, do pessoal aderir a esse tipo de processo e vestir a camisa e falar: é isso que nós queremos e é isso que nós vamos fazer. Então o primeiro passo eu acho a maior dificuldade em relação à cooperativa. Depois aí vai se fluindo, as coisas vão girando, e aí, como você disse, vai surgindo novos associados, porque estarão vendo os benefícios, as vantagens, vão surgindo novos associados, novos cooperados,
E também novas cooperativas de outros setores também. Mas é preciso dar o primeiro passo. Né? E às vezes não precisa se criar várias cooperativas ao mesmo tempo. Cria-se uma e vê o resultado dela. Né? Teve resultado positivo, aí fortalece direitinho. Isso. Depois parte para a criação de outras cooperativas de outros segmentos agrícolas. É isso, sempre pensando no bem do produtor rural, no bem da cidade em geral, né? Porque se o produtor rural vai bem, a geração de emprego na cidade vai bem, e é esse o nosso objetivo, trazendo informação aqui para o Homem do Campo, Renan. Nós já estamos com o horário adiantado aí, estamos à sua disposição. Maravilha, José Emídio Calazans, nosso colunista, aqui no Grupo Moraes de Comunicação, na Rádio Jovem Pan. Vamos embora, José Emídio? Isso aí, vamos estar aqui, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, trazendo mais informações, e sempre esse bate-papo gostoso, e realmente trazer, muitas vezes na informalidade, trazer a informação para o Homem do Campo, para que nós possamos depois estar concretizando as coisas juridicamente. Exato. Né? Não é do dia para a noite que surge uma associação, uma cooperativa, mas tem que se dar o primeiro passo, como você disse. Exatamente. Eu deixo aqui meu bom dia, mais uma vez, fico muito honrado em participar do programa, quero agradecer, Zé Emídio, pelo convite, a Jovem Pan por ter nos aberto mais uma vez o espaço, e a todos os produtores que nos acompanham. Eu sei da importância desse programa na área rural, o quanto ele é ouvido, a gente tem contato direto com produtores, a gente sabe que através desse programa a gente consegue chegar ao produtor rural. Então fica aí nosso bom dia a todos e que tenhamos uma boa semana, bastante produtiva. Manda um abração lá pro Luiz, sim, exatamente, tá? Para todos lá, para Luci, pro Tim, para as meninas ali, a Thaís, né? Sim, né? E para todas elas. E deixar mais uma vez em aberto, através do nosso presidente, do Luiz Bermal, que o Sindicato Rural é a casa do homem do campo, é a casa do agricultor, e que está sempre de portas abertas para poder orientá-los, para poder trazer algumas orientações, informações, e a gente está lá à disposição, através de serviços que a gente presta, também através dos cursos que são oferecidos pelo Senar juntamente com o Sindicato Rural. Então fica aí nosso bom dia a todos. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado, Emerson Assis, José Emídio Calazans, a Coluna Agro Informa que está terminando, e o Jornal da Manhã volta amanhã a partir das 7 horas. Tenham todos uma excelente quarta-feira e muito obrigado sempre pela audiência. Na sequência, o Manhã Jovem Pan com Eduardo Frei. Você ouviu Agro Informa. De volta na próxima semana, aqui na Jovem Pan. Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã. E você, está a fim de ganhar um rodízio completo na Marina Sabores? Eu quero um! Eu já imaginava que sim. Então não perca tempo. Mande agora mesmo a sua mensagem de voz no WhatsApp da Jovem Pan